Prepare-se, porque o que vamos te contar agora tá dando o que falar em todo o Brasil. O cantor Amado Batista, um dos maiores nomes da música brasileira, voltou a ser assunto nas redes sociais. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. E não é por conta de um novo lançamento, não. Aos 74 anos, ele surpreendeu a todos ao oficializar seu casamento com Calita Franciele, uma jovem de apenas 22 anos. Isso mesmo que você ouviu. A cerimônia, que aconteceu em março deste ano, foi realizada na fazenda luxuosa do cantor, lá em Cocalinho, no Mato Grosso. E olha, mesmo sendo um evento reservado, com poucos convidados, o casamento não ficou longe dos holofotes. O assunto explodiu nas redes, gerando uma enxurrada de comentários, elogios, críticas e, claro, muita, mas muita polêmica. O principal motivo dos comentários, a diferença de idade entre o casal. São nada mais, nada menos que 52 anos separando Amado Batista e Calita Franciele. E como era de se esperar, a internet não perdoou. Enquanto muita gente defende que o amor não tem idade, outros questionam se uma relação assim pode de fato ser verdadeira. Só que Amado, conhecido por sempre falar o que pensa, fez questão de se pronunciar. Em entrevista à revista Quem, ele rebateu as críticas de forma elegante, mas direta. Disse que a maturidade não tem absolutamente nada a ver com a idade e que encontrou em Calita muito mais do que beleza. Uma mulher de caráter, humilde e que, segundo ele, conquistou seu coração de verdade. Estamos felizes, declarou o cantor, deixando bem claro que a opinião dos outros não interfere na vida do casal. E se engana quem pensa que essa relação é algo recente ou fruto de impulso. O relacionamento dos dois começou em 2024 e desde então eles fazem questão de aparecer juntos em eventos, compromissos públicos e até nas redes sociais. E olha, quem acompanha percebe na hora. Eles trocam olhares, risadas e uma cumplicidade que, no mínimo, chama muita atenção. Em todas as aparições, fica evidente que, pelo menos para eles, a diferença de gerações não é nenhum obstáculo. Inclusive, o próprio Amado revelou que essa diferença nunca foi problema dentro de casa. Para ele, o amor, o respeito e a parceria valem muito mais do que qualquer julgamento externo. Agora, muita gente ficou curiosa sobre outro detalhe desse casamento. Será que eles pensam em aumentar a família? Ter filhos? Pois bem, Amado Batista respondeu sem rodeios durante uma entrevista ao programa TV Fama. E a resposta foi clara: não vem neném não. Temos só nós dois para viver essa vida maravilhosa. O cantor, que já é pai de 4 filhos, deixou evidente que nesse momento, a prioridade é curtir a vida ao lado de Calita, viajar, aproveitar e viver tudo que esse amor pode oferecer. Sem pressão, sem cobranças e, acima de tudo, sem se importar com as críticas que vêm de fora. Amado Batista, que tem uma carreira consolidada, dezenas de sucessos que atravessam gerações e milhões de fãs espalhados por todo o país, encara essa nova fase como mais um capítulo especial da sua trajetória. E para quem acha que ele se deixa abalar pelos comentários maldosos, a resposta está na própria vida que ele leva. Cercado de amor, companheirismo e felicidade, o cantor mostra que, sim, é possível encontrar um grande amor em qualquer fase da vida. E mais, que a verdadeira felicidade não depende da aprovação dos outros, mas sim daquilo que se constrói no dia a dia, no carinho, no respeito e na parceria. Afinal, no final das contas, quem vive o relacionamento são eles. E se você acha que essa história para por aqui, se enganou. Na verdade, o casamento de Amado Batista e Calita Franciele levanta discussões que vão muito além da simples diferença de idade. Estamos falando de um fenômeno que sempre gera curiosidade, julgamento e, claro, muita repercussão. Relacionamentos com grande diferença de gerações. E nesse caso, não estamos falando só de 10 ou 15 anos. São mais de 5 décadas, e isso naturalmente mexe com a cabeça das pessoas. Afinal, o que leva uma jovem de 22 anos e um homem de 74 a decidirem construir uma vida juntos? É amor de verdade? É interesse? É carência? É busca por segurança? Ou, quem sabe, tudo isso junto e misturado? Perguntas assim disparam como foguetes nas redes sociais sempre que esse tipo de história vem à tona. E olha,
A verdade é que, querendo ou não, casos como esse não são tão incomuns quanto muitos imaginam. No mundo das celebridades, tanto no Brasil quanto lá fora, existem dezenas de exemplos de casais que enfrentaram e continuam enfrentando esse tipo de questionamento. E na maioria das vezes, a sociedade costuma olhar com desconfiança, como se o amor tivesse um prazo de validade ou uma fórmula pronta para dar certo. Só que, quando a gente olha mais de perto, percebe que as motivações que unem duas pessoas vão muito além daquilo que é visível na superfície. No caso de Amado Batista, ele deixa claro que o o encantou em Khalita foi principalmente sua essência. E, segundo ele, ela não é apenas uma mulher bonita. É uma pessoa que transborda humildade, honestidade e companheirismo, características que, segundo o próprio cantor, são raríssimas de se encontrar hoje em dia. Por outro lado, é impossível ignorar que, sim, a diferença de idade traz desafios reais, práticos e emocionais. E isso, o próprio casal reconhece. Imagine só, enquanto um viveu os anos 60, 70 e 80 na pele, acompanhou mudanças tecnológicas, sociais e culturais de décadas, o outro nasceu já em pleno século XXI, em uma realidade completamente diferente, onde o digital, as redes sociais e as transformações são parte do dia a dia. São experiências de vida que, à primeira vista, parecem não ter ponto de encontro, mas, surpreendentemente, encontraram. E é aí que mora o ponto mais interessante da história. Quando há amor, disposição e diálogo, até gerações diferentes conseguem se entender e se complementar. E no caso de Amado e Khalita, eles fazem questão de mostrar que estão, sim, dispostos a superar qualquer barreira, seja ela cultural, geracional ou social. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Agora vamos falar sobre um ponto que muita gente levanta, mas poucos têm coragem de discutir abertamente. O preconceito disfarçado de opinião. Porque, sejamos sinceros, quando a diferença de idade é de um homem mais velho com uma mulher mais jovem, embora haja críticas, isso é socialmente mais aceito. Mas e se fosse o contrário? E se fosse uma mulher de 74 anos casando com um rapaz de 22? A reação pública seria a mesma? Provavelmente não. E isso escancara uma questão muito maior: o machismo estrutural e a forma como a sociedade julga relações quando elas não seguem o que é considerado padrão. E nesse sentido, a história de Amado e Khalita acaba sendo um espelho da própria sociedade, que muitas vezes julga sem conhecer, critica sem entender e esquece que, no final das contas, o amor, seja ele de que forma for, é uma construção diária, baseada no que duas pessoas decidem viver, e não no que os outros acham sobre isso. E tem mais, o próprio Amado Batista, ao longo de sua carreira, sempre foi uma figura que desafiou padrões. Ele saiu de uma origem humilde, venceu na vida, se tornou um dos artistas mais populares do país e nunca escondeu suas opiniões, mesmo quando elas não agradavam todo mundo. E agora, ao assumir publicamente esse relacionamento, ele mais uma vez mostra que não está nem um pouco preocupado em seguir expectativas alheias. Pelo contrário, ele vive do jeito que acredita, do jeito que quer, sem se importar com a patrulha da internet. E isso, de certa forma, também é um recado: que cada um cuide da própria vida e deixe que os outros sejam felizes da maneira que escolherem. Afinal, se o amor deles faz sentido para eles, quem somos nós para dizer o contrário? Agora, se você acha que já escutou tudo sobre esse assunto, se prepara, porque a discussão vai muito mais além do que parece. A relação entre Amado Batista e Khalita Franciele não é apenas sobre amor, diferença de idade ou polêmica nas redes sociais. Ela abre espaço para uma reflexão muito mais profunda sobre como a sociedade enxerga o conceito de felicidade, amor e liberdade individual. Quantas vezes você, aí do outro lado, já deixou de viver algo por medo do que os outros iam falar? Quantas vezes se sentiu pressionado a seguir um padrão, a viver uma vida que agradasse os olhos dos outros, e não o seu próprio coração? É exatamente isso que essa história escancara.
O quanto estamos de fato preparados para aceitar que o amor não cabe em uma fórmula pronta, que ele não tem manual, muito menos idade, cor, classe social ou aparência física? E é curioso observar que em pleno 2025, com tantos avanços, com tanto discurso sobre liberdade, sobre empoderamento e sobre viver a própria verdade, ainda existe uma parte da sociedade que não consegue lidar com aquilo que foge do que é considerado normal. E quando isso acontece, a primeira reação é apontar o dedo, julgar, criar teorias e muitas vezes esquecer que por trás dos comentários existem seres humanos de carne e osso, com sentimentos, sonhos e escolhas que só dizem respeito a eles mesmos. E o que mais chama a atenção é como essa relação entre Amado e Khalita, que poderia ser simplesmente mais uma história de amor, acaba se transformando quase num palco de batalha, onde opiniões, julgamentos e até ofensas se chocam diariamente nas redes sociais. E aqui vai uma provocação necessária. Por que o amor incomoda tanto quando ele não se encaixa nos moldes tradicionais? É medo? É inveja? É frustração? Ou é simplesmente o desconforto que muitas pessoas sentem ao verem outros vivendo aquilo que elas próprias não têm coragem de viver? Porque, sejamos sinceros, quantas histórias de amor, de paixão, de cumplicidade acabam sendo sufocadas, destruídas e nunca sequer começam? Tudo por medo do que os outros vão pensar? A verdade é que muita gente prefere viver uma vida infeliz, vazia, seguindo o script social, do que se permitir viver aquilo que realmente faz sentido para o seu coração. E nesse aspecto, Amado Batista e Khalita acabam se tornando, sim, símbolos não apenas de amor, mas de liberdade, de coragem e, acima de tudo, de autenticidade. E é exatamente por isso que a história dos dois vai muito além do entretenimento, muito além dos holofotes da fama ou dos cliques na internet. Ela toca numa ferida social, escancara uma hipocrisia que muitas vezes a gente prefere fingir que não existe. Porque é muito fácil pregar empatia, amor e aceitação nas redes. Mas na prática, quando alguém vive algo que você não entende ou não faria, o julgamento vem rápido, cruel e sem piedade. E isso, sem dúvida, diz muito mais sobre quem julga do que sobre quem vive. Amado e Khalita decidiram viver a vida que escolheram para eles. E quer você goste ou não, a verdade é uma só. Quem acorda junto, quem divide os momentos, quem constrói essa história, são eles. E se isso é amor verdadeiro, se é felicidade, se é parceria, isso só diz respeito a eles. E no fim, a grande reflexão que essa história deixa é justamente essa. Até quando você vai se permitir ser refém da opinião alheia? Até quando vai deixar que padrões, julgamentos e expectativas que nem são seus definam como você deve viver sua vida? Porque se tem uma coisa que fica clara nessa história, é que o tempo é implacável. A vida passa num piscar de olhos. E, no final das contas, o que realmente importa não é o que os outros acham, mas sim se você teve coragem de viver aquilo que seu coração te pediu. E se Amado Batista, aos 74 anos, e Khalita, aos 22, decidiram viver esse amor com tudo que ele tem de bonito, de desafiador e de intenso, quem somos nós para dizer que eles estão errados? Afinal, a única coisa que realmente importa é: eles estão felizes. E ponto final. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.